Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD Madeira dinamizou nos passados dias 5 e 6 de abril o roteiro da solidariedade, onde teve a oportunidade de contactar in loco com vários projetos de intervenção social. Nesta iniciativa, ficou perfeitamente assente de que a região autónoma da Madeira tem mantido o compromisso de assegurar a coesão social. Um compromisso que assenta em políticas públicas que dão resposta aos mais vulneráveis, àqueles que mais precisam, aos mais desfavorecidos. O Governo Regional tem reagido sempre de forma pronta, com manifesta disponibilidade, minimizando problemas e encontrando soluções para os mesmos, com a habilidade, antecipa, previne os riscos e minimiza os danos. Estas políticas públicas são imbuídas de um verdadeiro espírito combativo e humanista. Importa realçar todo o trabalho essencial do sector da economia social que complementa o trabalho das instituições públicas nesta área. Salienta-se também o caráter eminentemente solidário dos madeirenses, especialmente em alturas de maior crise, como foi o caso dos aluviões de 20 de fevereiro de 2010, os incêndios no verão de 2016, o aluvião de 25 de dezembro de 2020, que atingia Ponta Delgada e a Boa Ventura, e, mais recentemente, a pandemia causada pela Covid e o recente conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia. A nossa população e o sector empresarial têm demonstrado igualmente sempre uma grande generosidade, cooperação e responsabilidade social incomparáveis. Têm surgido, inclusivamente, vários grupos informais de voluntários que se formaram no sentido de, em situação de emergência, atuar. Esta sinergia, formada pelas entidades públicas, pelo sector da economia social, pela responsabilidade social das empresas e por todos os madeirenses e porto-santenses que, de uma forma benevolente, ajudam o próximo, são um exemplo de que temos uma sociedade resiliente que reage sempre perante as adversidades e que supera as dificuldades. É precisamente esta sinergia que tivemos a oportunidade de verificar nas visitas que efetuamos recentemente. Aqui enfatizo a importância das IPSS na nossa região, uma vez que a sua grande missão é a de dar resposta aos que se encontram numa situação de precariedade e risco de exclusão social e que constantemente se reinventam e se adaptam aos vários cenários que vão surgindo. Numa visita ao centro onde estão a ser acolhidos cidadãos ucranianos, observamos in loco a resposta imediata do Executivo madeirense perante a situação dos turistas ucranianos retidos na Madeira e aqueles que foram também chegando nos últimos tempos. Foi disponibilizado alojamento temporário e concedido prontamente o Estatuto de Proteção Subsidiária, procurando assim facilitar a integração na nossa comunidade daqueles que optaram por permanecer na nossa região. Atualmente, encontram-se na nossa região cerca de 340 pessoas da Ucrânia, sendo que o Governo Regional tem encetado todos os meios para proporcionar a integração destes cidadãos refugiados de guerra, incluindo a aprendizagem da língua portuguesa. A mobilização dos madeirenses no acolhimento destas famílias nas suas próprias casas tem demonstrado o verdadeiro espírito de um povo que sabe acolher. Destacamos ainda o papel das empresas nas comunidades em que se inserem. Papel este que vai para além da sua área de negócio, cumprindo com as funções sociais, através de preocupações como a sustentabilidade e a responsabilidade social. Temos esta consciência. Consciência de que no tecido empresarial local há quem tenha esta responsabilidade empresarial que extravasa a aplicação da lei do mecenato e que se traduz no reinvestimento na sociedade e num trabalho de complementariedade ao que é realizado pelos serviços governamentais e pelas instituições de solidariedade social. Se há uma certeza que ficamos após este roteiro, é de que a Madeira tem sido uma região particularmente exemplar no que diz respeito a esta atitude solidária prestada para toda a população mais frágil, através dos agentes económicos e das IPSS. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
Mas o mantra da oposição é sempre o mesmo. Tem sido consecutivamente durante os últimos tempos. E a tónica é sempre que a taxa de pobreza na região é sempre a mais elevada. Sem contextualizar, sem olhar a oscilação, sem analisar os dados como devem ser, insistem nesta tónica. Analisando os dados no seu devido contexto, é fácil verificar que a taxa de risco de pobreza entre 2017 e 2020, na região, diminuiu 3,3 pontos percentuais e está no nível mais baixo de sempre. No país, esta mesma taxa cresceu mais de 1 ponto percentual no mesmo período. Pelo que pergunto aos senhores deputados, afinal, quem demonstra ter a estratégia certa de combate à mitigação das desigualdades sociais e de combate à exclusão social? Há quem esqueça o ponto de partida, a pobreza extrema em que vivia grande parte da população da Madeira no início da autonomia, o nível de analfabetismo que tínhamos e a ausência de qualificações da nossa população. Segundo os dados existentes à época, éramos provavelmente a região mais atrasada do país. O percurso desde então tem sido o de criar infraestruturas essenciais e de fazer crescer e desenvolver a nossa terra nos mais diversos níveis. Mas a eficiência de análise dos dados que os deputados da oposição evidenciam não se ficam por aqui. Esquecem-se de atender às diferenças socioeconómicas, ao custo de vida em das diferentes regiões, que podem ser ultrapassadas pela taxa de risco de pobreza calculada, tendo por base a linha de pobreza regional. E o que mostram os dados do relatório do INE e da Direção Regional de Estatística da Madeira? Que o Norte, o Centro de Lisboa, apresentam taxas de risco de pobreza superiores às da Madeira. E com esta linha regional de pobreza, a taxa de risco de pobreza da Madeira fica até abaixo da taxa nacional. Isto consta nos relatórios do INE e da Direção Regional de Estatística, se olharem e analisarem os dados. Mas será que os senhores deputados da oposição sabem que as Canárias e que o Lago, uma das regiões da Europa que recebe mais turistas, tem uma taxa de risco de pobreza superior à da região? Tal como a Extremadura, a Andaluzia, a Calábria, a Sicília, o Pasmo-se, a região de Bruxelas, todas as regiões de países mais desenvolvidos de Portugal e cito a fonte do Eurostat. Outro indicador, como arma de arremesso, é a taxa de privação material severa. Uma vez mais, a leitura parcial e enviesada ignora o facto de que entre 2020 e 2021 este indicador apresenta uma diminuição de 2,4 pontos percentuais na região. De 11,3% passou para 8,9%, enquanto aumentou 0,6 pontos percentuais no resto do país, ou seja, de 5,4% passou para 6%. Não podemos igualmente esquecer o indicador favorito, a taxa de risco de pobreza e de exclusão social, pois a pobre análise só lhes permite retirar a taxa que apresenta o valor mais alto. Mas também aqui, e em 2021, esta taxa teve um mínimo histórico. Está pela primeira vez abaixo dos 30%. E enquanto na região autónoma da Madeira baixou quase 4 pontos percentuais entre 2020 e 2021, no país aumentou 2,4 pontos percentuais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os relatórios das autoridades estatísticas nacional e regional têm mais dados que não posso deixar aqui de referir, como o das desigualdades. Olhemos para o coeficiente de Gini, também muito falado, que é tanto maior quanto maior é a desigualdade. Desde 2019, que a Madeira está melhor que o país. Repito, desde 2019, que a Madeira está melhor que o país neste indicador. Temos menos assimetrias na distribuição do rendimento. Também é fácil de verificar que se esquece de referir a alguns aspectos importantes. Esquece, por exemplo, de referir que a pandemia causada pela Covid-19 provocou uma grave crise socioeconómica, que aumentou as desigualdades sociais, que empobreceu os mais pobres e a classe média em particular. Relembro que antes da pandemia, a Madeira registrava a mais baixa taxa de desemprego do país, cifrando-se nos 5,9%, quando em 2015 era de 15,4%. Uma descida de cerca de 10 pontos percentuais em pouco mais de 4 anos. Um ciclo muito positivo interrompido pela pandemia.
Mesmo assim, e mais recentemente, a Madeira apresenta já resultados de uma clara recuperação. No quarto trimestre de 2021, a taxa de desemprego cifrou-se nos 6,6%, uma redução de 0,7 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Esta foi a redução mais acentuada de todas as regiões do país. Este é um facto. E a solidariedade e a cooperação demonstradas em todos estes tempos de pandemia são de salutar. E foi através destas que conseguimos, uma vez mais, fazer face às adversidades. Uma vez mais, sem qualquer o apoio do Estado, conseguimos ultrapassar e melhorar os nossos números, com base na resiliência do nosso povo, com base no espírito de sacrifício e interajuda que tão bem nos caracteriza. Muito obrigada.